Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje é dia 22 de setembro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é o médium rebelde. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/mediumdeumbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/mediumdeumbanda. Muito bem. Antes de entrar diretamente na questão, é importante dizer que os médiuns são pessoas como quaisquer outras. Têm virtudes e têm defeitos. Têm qualidades e têm complicações, como toda e qualquer pessoa. Além disso, eles ainda têm que lidar com a pressão do mundo espiritual, o assédio das trevas, deixar de lado os interesses pessoais para poder favorecer o trabalho mediúnico. Então, apesar de ser um caminho muito bonito, não é um caminho fácil, sendo frequentemente cansativo e desgastante. Muito bem, mas entre todas as pedras que o médium pode encontrar no caminho, existe uma que ele pode evitar, que é a rebeldia. O problema é que o médium rebelde é, antes de tudo, uma pessoa rebelde. E a pessoa que tem um caráter rebelde dificilmente aceita os conselhos e ponderações que lhe são dadas, seja por parte das entidades, seja por parte das pessoas ao seu redor. E o médium rebelde é sempre um problema para a organização de qualquer terreiro, porque no fundo ele faz questão que a sua vontade seja prevalecida. E se prejudicasse apenas a si próprio, ainda iria. O problema é que normalmente isso afeta o conjunto. Então, dito isso, vamos pensar algumas coisas. Bom, como vocês sabem, eu converso com pessoas de todo canto e nesse trabalho, nessa troca de informações, diversas vezes, eu conversei com pessoas que manifestavam uma certa preocupação, porque lá no terreiro tinha um médium, e esse médium era muito rebelde, ele não seguia os conselhos das entidades, ele não fazia direito, ele fazia as coisas atrapalhadas, ele fazia coisas escondido, isso aí gerava uma certa tensão. Então, de fato, isso pode acontecer, porque, como eu disse, antes de ser médium, somos pessoas. E sendo pessoas, cada um tem um caráter, cada um tem um comportamento, cada um tem uma evolução espiritual. E não raramente nós vamos encontrar pessoas dentro do terreiro que têm temperamentos muito difíceis de serem lidados. Mas vamos lá, vamos a alguns exemplos do que eu considero um comportamento rebelde por parte do médium. Um exemplo. O médium vai conversar com o preto velho diz assim para ele: filho, você precisa tomar um banho de alecrim, que vai te fazer muito bem. Aí ele fala: tá bom, pai, eu agradeço, eu estou precisando realmente, muito obrigado. Quando ele virar as costas, ele fala: vou tomar banho nada. Meu problema não é esse, meu problema é outro. Então ele não segue a orientação dos guias. Os guias falam: no dia de trabalho, toma seu banho de descarrego, faz o resguardo. Na frente ele concorda. A hora que vira as costas, ele faz tudo errado. Ele fala: não preciso tomar banho de erva, eu não preciso fazer resguardo, meus guias dão conta de trabalhar, eu sou um médium bom, eu tenho força, eu tenho vigor, eu não preciso disso. Às vezes faz, às vezes não faz, fica jogando para depois. As entidades chegam e dizem a ele: filho, o seu lugar de trabalhar é dentro do terreiro. Aí ele fala: tudo bem, eu vou trabalhar dentro do terreiro. Aí quando ele virar as costas, ele começa a dar atendimento em casa, atendimento na casa de um amigo, começa a passação de recado, que é uma coisa que eu sempre chamei a atenção aqui nas reflexões. Eu acho perigoso isso, né? Essa quantidade de recados que não termina nunca. E não sei qual é a razão desses espíritos ficar vindo toda hora para dar recado. Eu até acho que possa acontecer eventualmente, emergencialmente, mas quando vira rotina, quando vira frequência, isso normalmente revela desequilíbrio do médium e não propriamente desejo da entidade em auxiliar. Então, são vários fatores
que esse médium simplesmente vira as costas. As entidades pedem para cantar e ele não canta. Pede para rezar e ele não reza. E por aí vai. Eu tenho certeza que tudo isso que eu estou falando aqui, talvez você conheça alguém que passa por isso, talvez você faça isso. Então a gente vê isso em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. E alguns exemplos para vocês. Na primeira casa que eu trabalhei, um dia o Preto Velho chamou todo mundo e falou: olha, está acontecendo uma coisa que nós não estamos de acordo, porque alguns de vocês estão incorporando em casa para dar atendimento. E todo mundo olhou para a cara um do outro e falou: mas como assim, gente? Nós já temos a gira semanal. Por que é que além da gira semanal eu iria querer incorporar na minha casa para dar atendimento? As entidades foram respeitosas, não disse nominalmente quem eram as pessoas, mas deixou o alerta, complementando o seguinte: olha, nós já temos trabalho suficiente para fazer aqui no terreiro. Quando vocês estão dando consulta em casa, nós temos que deslocar até a casa de vocês para fazer a proteção, para que o trabalho possa acontecer sem prejuízo aos consulentes. Porque se deixarmos nas mãos de vocês, vocês vão começar a receber obsessores, mistificadores, quiumbas, achando que é o Preto Velho, achando que é o Caboclo, achando que é o Exu, e por aí vai. Esse fato causou uma certa surpresa, nós ficamos bastante assustados com isso. Depois algumas pessoas meio que veladamente assumiram que realmente estavam fazendo isso, e estavam fazendo isso escondidos, né, dos demais membros da casa, e estavam fazendo isso porque estavam descontentes com algumas coisas da casa. Muito bem. A partir disso, eles, até onde a gente sabe, né, eles não fizeram mais e tudo se encerrou. Mas veja, olha que rebeldia. Fazer algo contrário às normas da casa e fazê-lo de forma oculta. As pessoas podem esconder umas das outras as informações, mas as pessoas não podem esconder das entidades as informações. Os guias sabem tudo o que nós somos, o que nós fomos, o que poderemos ser e o que fazemos. Isso é notório. Quantas vezes alguma entidade já me falou uma coisa que só eu sabia? Uma coisa que eu tinha vivido naquele dia, uma experiência, um contato com uma pessoa, por exemplo, e a entidade vem e fala acertadamente sobre aquilo, precisamente sobre aquilo. Então existe uma razão, as entidades sabem. E quando elas dão essas orientações, não é para cercear a liberdade do médium, mas para protegê-lo, para resguardá-lo. Porque o médium rebelde frequentemente é imaturo. Só que ele se acha bom demais, ele se acha sabe tudo demais, ele se acha o médium mais preparado que tem. Então, por conta própria, às vezes cria embaraços para si e para o terreiro, simplesmente para satisfazer a sua vontade. Então, assim como eu digo às pessoas que não são médiuns, que não há glória nenhuma em ser médium, eu sempre procuro, né, orientar em casos desse, né, quando se constata rebeldia no médium, a questão do diálogo franco, direto, sincero e, não surtindo resultado, deixar que a vida mostre, porque não há professor melhor que a vida. Então, se o cara não faz o resguardo, ele não toma banho de ervas, ele não ora quando manda orar, ele não canta quando pede para cantar, ele incorpora em ambientes, em locais que não são adequados, ou seja, ele se rebela contra as orientações que ele recebe das entidades e não está disposto a ouvir, ou se escuta, se mostra dissimulado, meu único conselho é o que certa vez o velho me disse: deixa arder. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.